Então nós vamos aprender um pouco com um personagem incrível da Bíblia, que daqui a pouco eu vou revelar o nome dele, para trazer mais audiência. E a gente vai aprender muito sobre essa questão de controle emocional em dias difíceis. Porque assim, gente, eu estou aqui introduzindo a palavra, falando sobre esse propósito que Deus tem em nós de ajudar pessoas, porque esse é o principal propósito que nós temos aqui na Terra, de ajudar pessoas, de servir as pessoas. Essa é uma ferramenta que Deus tem aqui na Terra, que se chama João, Alisson, Robson, Sandra. Somos nós. Essa igreja aqui é a grande caixa de ferramentas do Senhor, e estão aqui as ferramentas, que estão aqui sendo aqui preparadas, afiadas. Às vezes dá umas faíscas, né? Domingo diz que saiu faísca assim, né? Aí às vezes sai uma faísca, mas é o Deus afiando a gente. Por quê? Para Ele usar a gente preparado para uma função específica. Isso é muito importante. Então aqui está a grande caixa de ferramenta de Deus. E está aqui, eis aqui. Quem sabe você é uma chave de fenda, quem sabe você é um martelo, quem sabe você é um alicate de pressão, para botar pressão na vida dos outros. E assim vai. Por quê, gente? Porque nós temos uma função a desempenhar. Na verdade, nós temos várias funções. Nós temos a função universal do Senhor para nós, que é servir a Deus, servir as pessoas, ajudar as pessoas. E temos outras funções no trabalho, profissionalmente falando. Temos a função de ser esposo da esposa, temos a função de ser pais, amigos, temos muitas funções. Só que para desempenhar bem as funções, nós precisamos estar bem emocionalmente. Você concorda comigo que para você ter um bom rendimento na sua vida, em qualquer área, a gente não tem que estar bem emocionalmente, sim ou não? Mas nem todo dia nós estamos bem, né, senhoras e senhores? Olha, o Rani está ali, Senhor, está falando comigo, Deus. Mas tem dia que a gente não está legal, e mesmo assim a vida está correndo, o relógio está rodando. A vida que segue, e a gente precisa encontrar uma força em algum lugar para se manter de pé, porque o negócio está acontecendo e eu preciso produzir. Preciso produzir no trabalho, preciso produzir na família. A nossa família precisa da gente, os nossos amigos precisam da gente, a empresa que a gente trabalha precisa da gente. E a gente não pode simplesmente jogar a toalha e achar que essa pausa vai resolver. Pelo contrário, é aí que está outro problema. Nesse jogar a toalha e meio que gera outro problema, que quando a gente volta para a cena, meu Deus, aí o prejuízo é grande. Aí a gente entra numa roda assim, cara, de problema, que gera muito desconforto, e cada vez mais estaremos piores, porque a gente precisa entender que o controle emocional, ele é muito importante, porque as funções que nós desempenhamos na vida, elas dependem de decisões. Concorda comigo, sim ou não? Você vai precisar decidir amanhã acordar cedo para ir trabalhar. Porque tem gente que vai decidir não ir. Ou arrumar um atestado. Ou arrumar um negócio aí. Tem gente que você pode decidir de hoje. Hoje eu decidi de, no meio da minha correriazinha aqui que eu estava fazendo aqui na igreja de manhã, de ir lá comprar uma flor e dar para minha esposa, para minha namorada. É uma decisão. Apesar de algumas correrias, alguns apertos, mas eu vou lá. Olha que eu fui lá no centro ver uns negócios, procurar uns negócios aqui para a igreja, rodei o Garcia todo e tal, passei 2 vezes na floricultura, falei, eu preciso ir aqui. Aí eu vou parar e vou, porque se eu não decidir, eu vou dar aquela desculpa boa que a gente adora dar. Uma correria. Gente, esse nome quem inventou foi o diabo, gente. Porque dá para parar e fazer. É mentira da gente que a gente não dá. Só que a gente arruma essa desculpa. Deu correria, não deu tempo. Na verdade, a gente tem 24 horas por dia para resolver todas as coisas no dia. Então, as decisões são pautadas nas nossas emoções, às vezes. E quando a gente deixa as nossas emoções decidirem, sempre vai dar errado. Porque nem sempre eu vou estar bem, nem sempre eu vou estar animado, mas eu tenho que fazer. Eu decidi amar a minha esposa, por exemplo, estou falando no meu caso, né?
Eu decidi, eu prometi para ela, diante dos homens, diante de Deus, diante da igreja, que eu vou cuidar dela, eu vou amar ela na doença, na pobreza, na riqueza. O problema é que a gente não saiu ainda de alguns estágios desses, né? Fala na pobreza e na riqueza. Como é que deve ser amar na riqueza? Deve ser bom, né? Mas são decisões, só que se a gente deixar a emoção tomar conta da gente, a gente decide tudo errado. Aí que está o perigo. Por isso que a gente vive alguns dilemas. Porque algumas dessas decisões foram tomadas baseadas nas emoções. Aí a gente desencarrilha tudo. Aí fica tudo atravessado. E eu vou trazer esse grande personagem que para mim é um exemplo de profissional, de homem, que apesar das suas emoções muito, muito abaladas, ele nunca se abalou. Na verdade, ele se abalou na hora certa. Ele se entristeceu pelo motivo correto. E é isso que nós vamos aprender. Está comigo aí, amém? Vamos ler Neemias. Vamos ler o primeiro capítulo de Neemias, versículo 2. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, como é que estava a minha cidade natal. Nós aqui, muita gente é de outra cidade, outro estado. É como se nós aqui em Blumenau recebêssemos uma visita de um vizinho. E a gente soube que houve uma grande guerra e os nossos parentes, nossos amigos de infância, a maioria morreu, outros estão como escravos, quebraram todas as casas, incendiaram os bairros. E ele está aqui perguntando aí como é que está o nosso povo lá. Daí eles responderam, olha, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, aqueles que sobreviveram. Então são poucos, o resto morreu tudo. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Se destruíram as portas pelo fogo porque foi muito cruel, né? O ataque, a investida. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me. Só que aqui está um segredo, né? Quem é que lembra do Facebook? Quem que teve Facebook? Orkut, desculpa, Orkut. Ó, tem um monte de gente com mais de 30 anos. Mas tu teve Orkut também? É, porque teve, é verdade. Não é aquela pessoa que bota na internet, me sentindo triste. Olha o que ele fez quando ele teve uma tristeza profunda. Jejuando e orando a quem? Ao Deus. Lógico, né? Aí ele começa uma fala aqui. Aí eu quero ler com vocês agora o capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Qual é a primeira palavra aqui? Até então, nunca tinha estado triste na presença dele. Vamos lá, vamos continuar a leitura? 3. Por isso, Por isso o rei me perguntou, desculpa, era o 2 ainda. Por isso o rei me perguntou, por que seu rosto parece tão triste? Se você não está doente. Então quer dizer que ele já viu ele doente, mas não viu triste. Então Neemias não era igual a mim, porque quando eu fico doente eu fico triste. Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto
Se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Até aqui. Gente, eu anotei aqui mais ou menos, 20 anos de controle emocional. Só 20 anos Neemias trabalhou como copeiro do rei. Nunca ele foi visto triste. Tem gente que com 3 meses de empresa já está arrastando a cara no chão, andando igual uma ovelha muda sendo levada ao matadouro. Triste. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo, por causa do salário, por causa de não sei o quê, porque eu estou cansado, porque eu estou isso, coisa daquilo. Tem gente que com 1 mês de empresa já vive assim. Neemias estava há 20 anos, sempre animado. Já viu aquela pessoa que está sempre animada? Está sempre com um sorriso no rosto? Tu fica com raiva da alegria dela. A pessoa está sempre alegre, sempre feliz. Tu pede alguma coisa, ela está sempre pronta. Não, vem cá, é por aqui. Tu quer o quê? Vem aqui, eu vou te ajudar. Sabe aquela... Mas Neemias tinha um monte de dilema. Gente, ele era um escravo. Ele já tinha sido tomado da tua família, da sua cidade, dos seus amigos. Ele já era um escravo, trabalhando ali para o rei. Ele não era um empregado CLT com salário, com plano de saúde, com 13º, com um monte de garantia, com vale transporte, com vale alimentação. Ele não tinha um monte de benefício. Ele não vivia com a cara triste, amuado. Parece o gatinho de Shrek. Toda a vida vai falar com ele. Não. Há 20 anos eu sirvo o meu rei. E ele nunca me viu com cara de paisagem. Eu aprendo uma coisa com Neemias. Resiliência. Mais uma vez eu quero te avisar. Nem sempre, quase nunca, a gente vai sair de casa e vai ter um tapete de pétalas de rosa assim, e a gente vai pisar. E os pássaros vão pousar na nossa janela e vão cantar. E a gente vai sentar na nossa mesa, vai ter aquela comida americana, aquele bacon com ovos assim, aquela panqueca com mel assim, tudo lindo. Não, gente. A maioria das vezes tu vai acordar quase atrasado, perdendo a hora, não vai conseguir nem comer, vai com fome pro trabalho. Aí vai estar chovendo, tu vai perder o ônibus, tu vai pegar chuva. E pau! Bora! Tu vai estar cabreiro, tu vai estar com o boleto atrasado, vai estar com problema. Resiliência. Talvez o teu chefe não vê o seu esforço. Você está brabo, triste, porque você trabalha, está dando a vida, dando no couro. E ninguém te vê, mas uma pessoa vai estar te vendo. Deus está te vendo. Na hora certa Ele vai te honrar. Na hora certa Ele vai te recompensar. E talvez se nós não vermos a recompensa terrena, nós estamos fazendo o mínimo que deveríamos estar fazendo. Porque eu não sei se outro país é assim, mas o brasileiro é complicado. Ele quer os benefícios. Ele quer o bônus. O que é o bônus? Eu quero ganhar alguma coisa com isso. Não, eu não sou pago para fazer isso. Por que eu tenho que fazer? A gente tem essas manias nojentas. Que, cara, é complicado. Que, querendo ou não, se torna até uma forma de ingratidão. E a gente vive essa vida terrível. De ingratidão, de falta de sabedoria, de descontrole emocional. Porque existe uma forma de controlar nossas emoções, gente. Quando a gente tem o Espírito Santo. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente desfruta do fruto do Espírito Santo. E uma das camadas do fruto do Espírito Santo se chama domínio. Aí você vai estar triste, você vai estar com raiva, você vai estar se sentindo injustiçado, você vai estar se sentindo rejeitado, porém, o seu domínio próprio vai te segurar quietinho. Não fala nada. Arruma a cara, dá um sorriso, enche o peito e vai para cima. Esse é o domínio próprio. Esse é o domínio próprio. Só que quando a gente não tem o Espírito Santo, ou não busca o Espírito Santo, ou esquece que tem o Espírito Santo, a gente deixa a carne dominar a gente. A nossa carne quer jogar a gente no chão e no lixo todo dia. Todo dia. Não tem para onde correr. E Neemias estava aqui, trabalhando como escravo, copeiro do rei. Muitas vezes ele tinha que tomar as bebidas antes do rei, porque ele tinha que provar se não tinha veneno ou não. Que legal, hein? Aí se tivesse o veneno, ele morria antes do rei. Ele era o colete da prova de bala.
Ele que levava a pancada. Então você acha que ele estava alegre todo dia, feliz todo dia? E eu anotei dois estágios emocionais de Neemias. Um controlado, espírito controlado, contido. Homem cheio do Espírito Santo. Homem com domínio próprio. Esse momento. 20 anos, nunca me viram reclamando da vida. Nunca me viram reclamando do meu casamento. Tem gente que adora sentar numa mesa quando o marido não está e lascar. Esse banana aí, ó. Lascar a vida do homem. Ou então um homem sentar com alguém, conversar com alguém, lasca a vida da mulher. Ou então vai na família, né? Tem homem que não entendeu que ele virou homem já adulto, aí ele vai chorar as pitangas para a mãe. Mãe, minha mulher não faz Nescau para mim, não leva no sofá para mim. Mas já casou, cara, já é homem, já deu. Os noivos aí, ó, Samuel, a Paty não vai levar Nescauzinho para você no sofá. E tu não vem para mim reclamar disso que eu te jogo lá com a Judite lá no Rio. Aproveita agora, enquanto a mãe está levando Nescau para você no sofá. Que a Paty não vai te dar essa moleza. Ó, a Paty, ó, tá vendo? Já era, acabou o Nescauzinho quentinho. Vai se virar, amigo. Esse Neemias que nós vemos aqui, que postura linda, gente. Porque a nossa postura também glorifica a Deus. O nosso comportamento, o nosso testemunho glorifica a Deus, gente. Porque às vezes a gente não precisa falar nada, só o nosso comportamento está pregando, gente. O nosso comportamento fala muito alto. E às vezes a gente está preocupado com um grande discurso, uma unção ao falar ou ao cantar. Não, a gente quietinho, a gente já louva a Deus e as pessoas percebem. É fatal. Olha o rei aqui, nunca vi esse cara. O que você tem? Que você não está doente? Porque tem gente que vive com a cara de doente. Tem nada, mas está com a cara de doente. Se essa pessoa ficar doente mesmo, pode levar o caixão que ela vai morrer. Sem nada no sangue. E tem o Neemias aborrecido pelos motivos certos. Primeiro, de saber que a sua terra está sofrendo, os seus amigos, as portas da cidade queimadas, os muros quebrados. Aí ele ficou triste. Aí depois tem um episódio que ele ficou aborrecido, chegou a bater no povo. Sabe aquela pessoa assim que, não, é agora que eu vou sair levantando tudo. Também tem, vamos lá, Neemias 13 versículo 8. Do 8 ao 11. Olha aqui. Fiquei muito aborrecido, joguei todos os móveis de Tobias fora da sala, mandei purificar as salas, mandou desinfetar. Sai daqui! Pega um desinfetante que eu vou limpar essa sala, que eu não quero nem o teu cheiro nessa sala. Foi isso que Neemias fez, brabo. Mas brabo na hora certa, do jeito certo e para quem deve ser certo também. Tem gente que tu tem que tirar da tua vida desse jeito aqui, ó. Passar até um desinfetante, para não ter nem as bactérias dessa pessoa perto de você. Então tá aqui, ó. Mandei purificar as salas, chamei André, comprei uns desinfetantes. André. Coloquei. Jesus, o André até não entrou na história, André. Coloquei de volta neles os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal, incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso os repreendi os oficiais e perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e coloquei nos seus postos. Porque quando ele chegou lá em Jerusalém, gente, estava uma bagunça. Os levitas não tinham mais sustento, eles tiveram que voltar para as terras dele, porque não tinha nem o que comer. Eles não estavam priorizando a vida de quem vivia do reino. O sacerdote ali da época alugou um puxadinho para esse Tobias aqui, um perturbado. Aí esse Tobias tirou os utensílios de Deus do templo. Por isso que chegou lá. Sai daqui, sai. Vou desinfetar essa sala aqui que você nem devia ter passado por aqui. Aí chamou, organizou as finanças do templo.
os dízimos que entregavam, as comidas que entregavam, ó, chama os levitas tudo de volta aqui, que esse lugar aqui é de adoração e não vai parar. Tá vendo que ele ficou bravo pelo motivo certo? A gente escolhe guerra errada para lutar. Por isso que a gente se desgasta. Tem coisa que a gente não tem que lutar. Tem coisa que a gente tem que entregar na mão de Deus. Tem uma frase que eu aprendi, que é assim, ó, problema sem solução, solucionado está. Então tem que ver, tem coisa que não adianta a gente se bater. Mas tem coisa que a gente tem que entrar na guerra. Ó, Neemias entrou. Olha aqui, lá no 25 agora. Ele tá vindo brabo de um monte de coisa que ele viu em Israel, lá em Jerusalém. Ele ficou indignado. Olha o que ele fez aqui, ó. Versículo 25. Eu os repreendi e invoquei maldição sobre eles. Aí xingando todo mundo. Olha aqui. Bati em alguns deles. Arranquei os seus cabelos. E fiz com que eles jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não consistam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos, porque eles estavam misturando os povos de Israel com outros povos que Deus não queria mistura, e estava todo mundo se casando, não estava nem aí com nada. A ordem de Deus, a palavra que Deus tinha dado para o povo, estava dissipada, ninguém estava nem para nada. Sabe quando vira tudo uma bagunça? Sabe quando tu entra numa casa toda suja, você tira o sapato para entrar, sim ou não? Sim ou não? A casa, tu entra, chega na casa, a casa está toda suja de barro, assim, todo sujo. Tu vai tirar o teu sapato para entrar e pisar naquele barro? Sim ou não? Porque já está avacalhado, o que tu vai fazer? Tu vai avacalhar ainda mais. Agora tu chega numa casa, tu já sente o cheiro do desinfetante, do cheirinho lá de... Como é que é os nomes daquele cheiro de... tem uns nomes lá que eu não vou lembrar agora. Aquelas fragrâncias lá de... acho que não é o que eu quero lembrar, é outro nome. É tão ruim quando a gente esquece o nome das coisas, né? Lavanda, cheirinho de lavanda. Aí tu olha pro piso, gente, não tem um cabelo. O que tu faz? Primeira coisa, já tira, aquela meia furada que esqueceu de trocar. Mas tu tira. Porque tu respeita o lugar, porque não está sujo, não está avacalhado. E Jerusalém estava tudo zoado, aí o pessoal estava vivendo de qualquer jeito. Comigo não, meu filho, vem cá. Já catava pelos cabelos e arrancava até os cabelos do povo. Mas por quê, gente? Pelo motivo certo. Gente, tem lutas que nós devemos sim. E sabe qual é o nosso problema? A gente escolhe lutas erradas para lutar, e as lutas que deveríamos estar lutando, a gente está negligenciando, empurrando com a barriga. Não, esse problema aqui deixa para depois. Não, isso aqui eu deveria estar fazendo, mas eu não vou fazer porque eu estou cansado. E a gente vai empurrando coisas com a barriga, que deveria a gente estar até arrancando cabelo se fosse preciso. Estão entendendo, gente? A personalidade que Deus quer para nós. Existem guerras que eu e você precisamos entrar com unhas e dentes. Olha para Jesus quando entrou no templo e ele viu o comércio, ele viu a deturpação. Não é que Jesus era contra a cantina. Tem muita gente que acha que Jesus chegou quebrando no templo porque ele não gostava de cantina. Não era cantina. Cantina é de Deus, gente, é bênção. Ele estava brabo e revoltado com a deturpação da adoração. Que eles usavam o comércio para deturpar a adoração dos animais que eles usavam para sacrifício no templo. Aí isso aí é um assunto para outro dia. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas só para vocês entenderem que Jesus ele chegou levantando tudo e dando chicotada em quem pegava. Sabe quando a mãe tem 3, 4 filhos, está todo mundo assim, apavorando, e a mãe vem com a cinta, passando em quem estiver na frente. Jesus fez assim. Por quê? Era uma hora que precisava atuar. Eu tenho esse problema, gente, de entrar nas guerras para cima quando tem que entrar. Porque eu sei que se eu entrar, eu sou daquele eu dou um boi para não entrar na briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair mais. Aí eu tenho medo de mim mesmo. Só que a gente negligencia a entrada de alguns problemas e vai empurrando. Aí a gente vai entulhando um monte de coisinha na vida que deveríamos estar mais decididos em resolver, aí a gente não resolve, e a gente vai deixando, e o tempo está passando, e a vida está passando, e eu e você ficamos incomodados, tristes, porque não resolvemos coisas que deveríamos estar resolvendo. Estão entendendo aí, amém? Então, Neemias, ele deixou
que suas emoções atuassem na hora certa. Porque em 20 anos ele nunca demonstrou nenhum problema. Mas quando ele foi para Jerusalém, aí, meu irmão, ele foi para cima. Ele foi para cima de todo mundo e resolveu o problema. Porque as nossas emoções, todas elas são válidas, gente. Só que tem que ser usada na hora certa. Nosso problema é o controle das emoções. É controlar elas para saber a hora de atuar. É o que Neemias nos ensina. Sabe por quê, gente? O que eu e você carregamos é muito poderoso para a salvação de milhares de pessoas. O que eu e você carregamos de habilidade, de dons, na profissão da gente, na vida ministerial, na vida sentimental, nós temos capacidade de Deus, que Deus colocou em nós, para transformação de vidas, de lugares. Só que o que o diabo quer em nós? A estratégia dele é colocar em crise aqueles que têm a oportunidade de mudar o mundo. Então, em você temos e carregamos características, personalidade, temperamento, dons, habilidades que Deus colocou em nós. As suas habilidades, o seu temperamento foi Deus que te deu. Só que o nosso problema é que a gente não sabe controlar. Às vezes você é mais quietinho, mas sabe qual é o teu problema? Tu fica quieto demais. Tu tem que abrir essa boca e falar. Às vezes tu é muito falante, então segura essa boca, bota uns esparadrapos nessa boca. Segura um pouco. Às vezes tu é muito enérgico. Aí tu é demais. Sabe, a gente ou é demais ou é o de menos. E é isso que Deus quer que a gente aprenda. E como é que nós vamos conseguir executar? Com o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo para essas horas. Porque é Ele quem nos dá o domínio próprio. Nós somos seres capacitados nos céus. Mas qual é o nosso problema? Seres descontrolados. Aí a gente fala demais, a gente briga demais, ou a gente briga de menos, a gente fala de menos. Tem coisa que a gente precisa enfrentar, e tem coisa que a gente precisa fugir, só que a gente está fugindo do que deveria enfrentar, e enfrentando do que deveria fugir. Aí está dando tudo errado. E assim, olha só, pessoas que levaram muitos prejuízos na vida por serem descontroladas. Se você lembrar da vida de Moisés, ele recebeu uma ordem do Senhor de falar com a pedra para que saísse água da pedra. E essa água iria tirar a sede do povo. Vocês lembram dessa história, sim ou não? O que Moisés fez? Bateu. Mas ele tinha os seus motivos. Todos nós temos os nossos motivos de gritar e xingar no trânsito. Eu estava certo, ele fechou a minha vez. Você tem seus motivos de ter brigado com a tua esposa. Meu Deus, ela estava errada. Mas às vezes era hora de tu ficar quieto. Quantas vezes eu erro nisso? Eu olho para a situação comigo com aquele, eu sei que eu estou certo. Só que eu esqueço que eu deveria me controlar. Aí eu venho lá e perco a razão. Aí, se eu ficasse quieto, era a bandeirinha minha lá, ó, carioca venceu nessa. Mas eu perco a maioria das minhas brigas com aquele, eu que perco, porque ela sabe se controlar e eu não. Ela sabe assim, ó, vou guardar esse discurso para daqui 2 dias. E eu não, é pra agora, vamos lá. Ele quer ver quando a gente namorava, cara. Meu Deus, o trabalho que era. A gente dava uma briguinha, o que eu fazia quando eu chegava em casa? Pegava o telefone, não, nós vamos acertar agora. Senão eu nem durmo. E realmente eu não dormia. E a gente ficava 2 horas esquentando o ouvido um do outro. Para ela, era assim, era só dormir, amanhã eu ia esquecer e já passou. Para mim, não, eu tenho que resolver agora. Olha só, já perdi a razão, já perdi todas as coisas. Tudo que tu imagina eu perdi. Não tem mais nada. Que é aquele ímpeto de resolver. Mas qual é o negócio? Se eu soubesse me controlar, eu ia segurar. Puxa o freio de mão, toma água, dorme. Aí no outro dia tu já está mais tranquilo. Aí você chama para conversar, aí você resolve, não, mas eu já perdi tudo ontem à noite, aí não tem nem o que tocar no assunto, já perdi tudo. Já perdi a vergonha, já perdi a razão, já perdi a dignidade, já perdi todas as coisas que eu deveria ter. E aconteceu isso com Moisés. Moisés teve os motivos dele para bater na pedra. Sabe por quê? Antes dele bater, o povo estava xingando Moisés. Estava enchendo a cabeça de Moisés. Moisés, a água, Moisés, estou com sede. Uma falação. E ele estava irritado, cabreiro já com o povo. Aí Deus já tinha dado a palavra e ele chegou na pedra brabo.
sabe, com sangue quente, ao invés de ele obedecer a ordem do Senhor e fazer exatamente, ele com raiva desse povo. O povo tinha que morrer de sede mesmo. Aí deu uma cacetada na pedra. O que aconteceu com Moisés? Perdeu a chance de viver aquilo que ele ficou 40 anos caminhando para chegar. Então, às vezes, eu e você estamos perdendo muita oportunidade na vida, porque nós não sabemos nos controlar. A bênção está aqui, a um passo. Quem sabe a sua bênção está a um dia de acontecer. Algumas horas. Quem sabe a sua bênção está a uma semana. Só que eu sou tão descontrolado que eu perco a razão. Que eu perco a bênção. Moisés ficou 40 anos caminhando no deserto, indo em direção a uma terra, convencendo o povo de chegar lá, pastoreando aquele povo difícil. Na hora de ir, ele não foi. Sabe por quê, gente? Deus, ele nos deu responsabilidades. E a gente não pode errar em algumas coisas, a gente tem que ser sensato. Lembra de domingo? Eu falei sobre... Domingo não. O outro domingo eu falei sobre o servo fiel e sensato e o servo mau. Gente, nós precisamos ter mais calma, aprender a se controlar. Olha outra pessoa que, por não saber se controlar, se acabou na vida, o rei Uzias. Rei Uzias, a Bíblia fala assim, enquanto, não sei se era profeta ou sacerdote, mas vou chutar profeta. O profeta Zacarias estava do seu lado, ele fez o que era bom diante dos olhos do Senhor. Enquanto ele tinha alguém para aconselhar, ele estava certo. E realmente Uzias, ele teve um avanço na questão de armas, de exército, ele fez cisternas de água para alimentar gados, para fazer plantações. Cara, o reino cresceu demais na mão de Uzias. Só que daí ele perdeu aquela pessoa que aconselhava ele. O que aconteceu com Uzias? O orgulho tomou conta do seu coração e ele começou a se achar, porque ele estava prosperando demais, e a prosperidade trouxe para ele um sentimento de poder, que ele podia fazer o que ele quisesse, e ele olhou ele já tinha feito tudo, gente, ele era um rei próspero. Então não tinha nada na vida que um rei próspero não tinha feito, menos uma coisa. Quando ele estava no templo, ele falou assim, o pessoal queima incenso, faz adoração, também quero. Não, mas tu não pode, rei Uzias, você não é da descendência, você não é chamado. Não, mas eu sou o cara, eu sou o rei, eu vou lá e vou fazer. Vou lá e foi e fez. É o que a gente acha, né? Quando está tudo bem, a gente acha que pode fazer o que a gente quer. Quando ele foi lá e fez, o sacerdote saiu correndo, meu Deus, vamos lá falar com o Uzias. O Uzias não bota a mão nisso aí, não. Quem não bota a mão, cara? Eu faço o que eu quero. Eu sou o cara. Na hora, na testa dele, parecia uma lepra. Pum! Aí ele já largou as coisas, aí ele foi viver em outra cidade leproso até o resto da vida. Perdeu o reinado, perdeu a fama, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde e perdeu a vida. Sabe por quê? Não soube se controlar. Porque sabe qual é o nosso problema, gente? Quando está tudo ruim, a gente fica crente, né? Não falta um culto. Vai ter oração, que hora? 8 horas, 7 horas eu estou aí. Aí ora. Vigília? Não é comigo mesmo. Eu tô no osso, estou roendo o osso, né? Tem que orar, é o que tem para fazer. E vamos orar. Lendo a Bíblia, sabe nem o que é celular, é só Bíblia. Bíblia. E tá ali, tá roendo o osso, tem que buscar o Senhor, né? Aí fica educado, fica manso, né? A gente é assim, né? Aí as coisas começam, claro, a gente busca a Deus, as coisas começam a melhorar, lógico, né? Aí começa a ficar as coisas boas. O que a gente faz? Relaxa. Vai ter oração amanhã. Nada, já recebi o que eu queria. Não preciso mais orar. Vai ter o evangelismo lá, não sei onde. Tô cansado. Eu já vivi isso, gente. Eu já vivi isso de quando estava tudo ruim. Quando estava tudo bom, eu comecei a relaxar. Comecei a usar a prosperidade que o Senhor tinha me dado para viver o que eu queria, viver os meus confortos, e Deus me chamando e eu falando, não dá, Deus, porque agora eu tenho que gastar o dinheiro que o Senhor me deu. Se foi o dinheiro que me afastou de Deus, sabe o que Deus fez? Então me dá o dinheiro de volta. Pronto. Agora vamos ver quem é o carioca sem dinheiro. Voltei a ser crente, gente. O avivamento que deu na minha casa, quando eu perdi o que eu tinha, você não tem noção. Eu e aquele era fogo puro no quarto, orando e queimando para Jesus e aquela coisa toda. Mas quando estava tudo bem, era praia, não, vai ter ensaio, não vou nada.
Quando não estava viajando, passeando, estava trabalhando para ganhar dinheiro para poder pagar o próximo passeio. Era assim, gente. Uzias. Outra pessoa. Vou correr, gente, que eu nem vi quando eu vi a hora. Vocês perceberam que passou rápido a hora ou não? Então a crise revela o nosso temperamento. Neemias dá uma aula para a gente sobre isso. É na crise que você sabe quem você é de verdade. Então assim, quem é guiado pelo Espírito Santo se torna inabalável nas emoções. Ele tem estabilidade emocional. Sabe por quê, gente? Não tem problema tu ficar triste. Não é errado, não é pecado. O problema é você ser triste, se tornar uma pessoa triste. Porque a presença do Senhor na nossa vida nos traz alegria. O que a palavra de Deus diz? O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Paz, justiça e alegria. Então, se eu estou no reino de Deus, se eu estou vivendo no palácio do rei, porque eu estou servindo ao rei, eu estou no reino, eu vou comer a comida do rei, eu vou sentar na mesa do rei, eu vou desfrutar da presença, da prosperidade, de tudo que é no reino. Eu estou no reino. Só que se eu realmente estou no reino, eu vou desfrutar disso. Vai ter problema? Vai. Vou ficar doente? Vou. Vou ter prejuízo, decepção? Vou. Mas eu tenho a alegria que excede, a paz que excede todo esse entendimento no meu coração. Então é normal ficar, mas a gente às vezes veste uma camisa de tristeza e vive triste. E viver triste está desonrando, porque a gente tem muito mais para agradecer do que para pedir e reclamar. Sim ou não, gente? Isso é descontrole emocional. Ficar triste por motivo que realmente faz sentido. É o que Neemias fez. Ele em 20 anos, será que não teve nada que ele deixou ele triste? Com certeza deve ter tido muitos motivos para ficar. Mas ele ficou triste num motivo real. Então avalie os motivos pelos quais você está deixando a tristeza tomar conta. Porque é normal, gente, às vezes nós estamos mais sensíveis, numa semana mais difícil, qualquer coisa derruba a gente. Qualquer coisa faz a gente, tá vendo? Tá vendo aí? Sabia que ia dar errado. Eu sou naturalmente pessimista, né? Eu acho que sempre as coisas vão dar errado. E quando eu estou doente, aí mesmo que eu amor, compra lá um caixão, já divide em 10 vezes. Já vou pensando no pior. Por causa porque a gente tem essa natureza, essa tendência. E a gente tem que ficar triste por motivos reais. Mesmo diante da profunda tristeza, ele dominou o seu humor e se permitiu ser usado por Deus. Olha que interessante. Neemias, quando soube de toda a tristeza do seu povo, 20 anos de escravo, trabalhando como copeiro, ele não pegou e falou, tá vendo, minha vida é isso mesmo, tem que me estourar mesmo, é isso aí. Não. Ele orou, jejuou e falou assim, Deus, me usa para mudar a realidade do meu povo. Quem sabe você está triste, está passando por problemas, ok, mas tem gente passando por coisas ainda piores. E você, mesmo debaixo de tanta tristeza, você pode ser uma ferramenta de mudança para muita gente. O seu testemunho vai curar muita gente. A sua história vai trazer vida para muita gente. Só que enquanto você não se permitir ser usado por Deus e ficar com essa vida de tristeza a vida inteira, tu nunca vai sair do lugar. E foi o que Neemias fez. Mesmo diante de uma profunda tristeza, o que Neemias fez? Se permitiu ser usado. Você quer ser usado por Deus? Tem certeza que você está deixando Deus te usar? Ou você está bloqueando coisas que Deus poderia estar fazendo através de você por causa das suas tristezas? Ou você está se entregando, se jogando no chão, deixando que a vida seja aquela coisa toda cinza, sem alegria, sem aventura, porque você está vivendo uma vida se permitindo ser só triste. E às vezes a gente é dodó e qualquer coisinha da gente triste, qualquer coisinha da gente cabreiro, qualquer coisinha a gente sai do propósito do Senhor, qualquer coisinha a gente quer sair da empresa, qualquer coisinha a gente quer largar o namoro, qualquer coisinha a gente quer sair do casamento, qualquer coisinha a pessoa quer sair da igreja, qualquer coisinha a pessoa quer vazar, quer fugir, mas o fugir, gente, é o pior caminho, a gente tem que enfrentar, tem coisa que a gente tem que enfrentar. Tem decisões difíceis pra gente. Entrei justo onde eu ia falar. Não ter medo do que vai enfrentar. Gente, vocês acham que seria fácil a missão de Neemias? Ir lá, reconstruir os muros, botar ordem na cidade, um caos moral, político, econômico?
ele já era um escravo mesmo, ele poderia falar assim, quer saber, eu já estou todo lascado, eu quero que o povo se lasque mesmo, cada um cuida da sua vida. Muitos de nós vivemos assim, gente. Às vezes no teu prédio, no teu elevador, na hora que tu entra, tu tá ali, triste. Às vezes a pessoa entra mais do que você, mas você está tão ocupado com as suas tristezas que você poderia ser uma voz profética de Deus para aquela pessoa no teu elevador, mas tu prefere ficar dando carinho nas suas tristezas e não se permitir ser usado. Você acredita que você pode ser usado ou não? Amém, é bem da tua crença mesmo, bem fraco. Davi não teve medo de Golias. Davi não tinha porte físico, não tinha força, não tinha arma, não tinha armadura, mas ele foi para cima do gigante. Gideão, com um exército de milhares, foi podando, sobrou 300. Às vezes a gente se sente meio sozinho, ou a gente tem aquela síndrome assim, né? Cadê os meus amigos? Quando eu estou na pior, ninguém vem na minha casa, ninguém me visita, ninguém me liga. Mas às vezes é para tu resolver essa parada sozinho mesmo. Na verdade você não está sozinho, é você e Deus. Só que a gente fica com essa síndrome, né? Não, ninguém me ajuda. Eu não melhoro de vida porque ninguém me ajuda. Eu não estou feliz porque ninguém vem aqui. Porque ninguém me faz nada por mim. Não, é para você ver que é Deus que é na tua vida, não é os outros. Só que a gente fica com essa síndrome, né? De achar que todo mundo tem que vir me ajudar, me tirar da pior, fazer... igual as cadeiras, já contei domingo, né? Eu poderia ter pedido, falado, suplicado, e é um direito nosso pedir, não é pecado, não é problema. Mas eu preferi falar com quem? Deus. Eu saí daqui falando, Deus, eu não sei como eu vou arrumar essa cadeira, mas eu sei que o Senhor pode. E Deus foi lá e fez. Uma pessoa do nada me liga e fala, vou doar 120 cadeiras para a sua igreja. Tá vendo? E às vezes a gente fica com medo do problema e às vezes confortável na situação ruim que a gente está. Moisés não teve medo do Mar Vermelho. Ele estava com o povo todinho ali. Faraó estava vindo com sangue no olho, com espada na mão para pegar todo mundo. Aí Moisés falou assim, ei Deus, o que eu faço? O pessoal está todo chorando, reclamando, com medo aqui. O que Deus falou? Diga ao povo que marche. Quem sabe, gente, você está na hora de marcha. E eu nunca vi soldado marchando para trás. Alguém aqui já viu soldado marchando para trás, não? Soldado com síndrome do caranguejo? Não tem. Como diz o nosso amigão Fábio, foguete não tem? Já era, irmão. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você carrega um poder muito maior do que todos os problemas que você está enfrentando. As decepções que você carrega, as tristezas, as mágoas, elas não superam o poder do Deus que você e eu servimos. O problema sério que você tem vivido, o dilema sério que você tem passado, que realmente, se você vê, aos olhos humanos não tem opção, você veio aqui falar com Deus muito maior do que esse problema que tu está vivendo. Agora você acredita nisso? Sim ou não? E outra coisa, ele se planejou para enfrentar o que ele enfrentou. Se planejar, vou tentar simplificar para a gente ir para o final. Se planejar é facilitar o avanço. Quando a gente não cria um planejamento, a gente pode até chegar onde a gente quer, mas a gente chega muito machucado, cansado, porque a gente não planejou. E planejamento, ele também fala sobre escolha. Escolher a melhor data, escolher a melhor forma. E às vezes a gente não escolhe. O Bispo Fernando sempre falava com os casais lá de noivo, de namorado lá da sede, na época que estamos juntos. Eles iam com aquele papinho lá, bispo, eu queria casar, mas não sei como é que é, ele não tem condição. Aí ele sempre fala a mesma coisa, marca a data. E com a data marcada, tu vai se coçar para fazer as coisas que tem que fazer, e tu vai arrumar um jeito, as coisas vão acontecer, Deus vai abençoar, os negócios vão aparecer. Qual é o nosso problema? Nós não marcamos a data. A data para resolver esse problema, marca uma data. Talvez agora, hoje, você não tem chance de resolver.
Talvez agora tu não tenha capacidade de mudar essa situação. Só que se você marcar uma data, não, daqui 1 ano eu vou me preparar para daqui 1 ano resolver esse problema. Eu duvido se você não vai resolver. Porque daqui 1 ano você vai se preparar, vai trabalhar para isso, vai juntar recursos para resolver. E outra, em 1 ano Deus vai fazer tanto milagre na nossa vida que a gente vai estar tão bem daqui 1 ano. Mas assim, para resolver, gente, sabe qual é o nosso problema? A falta de escolher o resolver, aí nada acontece. A bênção não vem, porque para quê? Se eu não escolher resolver. Para quê? Para que Deus vai me abençoar se eu não tenho um propósito para depois daquilo? Ah, Deus, eu queria uma cura. Para quê? Não, só para eu ficar curado. Só para isso? Ah, Deus, eu quero casar. Mas para quê? Não, só para eu não me sentir mais sozinho. Não, tu tem que ter um projeto. Tu tem que ter um porquê. Por que tu está orando para pedir um aumento? Tu está orando para ganhar um aumento do teu trabalho. Para quê? Esse aumento vai servir para quê na tua vida? Tem um propósito, tem um planejamento para isso? Então não faz muito sentido Deus abençoar a gente se a gente não está escolhendo planejar nada. E quando Neemias decidiu ir para Jerusalém, o que ele fez? Ele orou, jejuou, buscou ao Senhor e foi no rei. Ó rei, seguinte, eu queria que o Senhor me liberasse. Respeitando princípios, honrando superiores. Eu queria que o Senhor me liberasse, que eu preciso na minha cidade ajudar eles a fazer alguma coisa, porque está complicado lá. O meu povo está sofrendo muito. O Senhor poderia me ajudar? O que o rei fez? Vou te dar cartas de recomendações para você passar por povos, pedir recursos. Vou mandar uma equipe contigo com recursos, com madeira, com isso, com aquilo para você. No fim ele foi com um monte de coisa. Olha Deus abençoando. Mas por quê? Ele se planejou. Qual é o problema? O problema é o quê? É madeira, é isso, é aquilo, então vou correr atrás disso, para eu chegar lá com a solução na mão. Aí sabe qual é o nosso problema, gente? Às vezes a gente só está com a vontade. E às vezes só a vontade não resolve. Ah, Deus me usa, eu quero ser uma ferramenta de mudança para a humanidade. Mas o que tu faz? Como que você está se preparando para você ser uma ferramenta de mudança? Às vezes a gente é um serrote, mas está todo cego, não corta nenhuma manteiga. Deus vai, na hora de Deus te usar, vai pegar lá, vai para cortar. Cara, o serrote todo enferrujado, todo sem afiação, sem fiação, sem nada. Está todo errado. Ah, Deus me usa. A missão é um parafuso Phillips e você é uma chave fenda. Vai até talvez ajudar, mas não é a ferramenta adequada. Eu e você precisamos decidir. Planejamento fala também sobre decisões. Quem sabe você hoje não é a pessoa que você gostaria de ser. Mas se você não decidir mudar, você nunca vai sair desse estágio que você está. Se você não fala assim, Deus, daqui 6 meses eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso decidir algumas coisas. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu e a Keira fizemos esse dia um planejamento em casa, amor. A gente precisa renunciar uma lista assim que eu tenho que rodar assim uns 40 metros. É mais fácil a gente não escolher, né, amor? Porque parece ser mais difícil renunciar e escolher do que deixar a vida. Vamos viver, vamos ver o que vai dar, Deus vai abençoar. Tem gente que faz assim, escolhe, vive uma vida toda errada. Não, no final Deus vai fazer tudo. Gente, isso é um perigo, cara. No final vai dar tudo certo. Isso é um discurso do inferno. Qual é a sua capacidade de planejamento? É pequena? Mas faça. Porque Deus vai honrar e vai abençoar e vai fazer o que você não pode. Agora, se você viver uma vida... Olha só, quem não planeja, negligencia. E Deus não quer servos negligentes. Vou voltar no assunto da cadeira. A gente não podia comprar. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei com Deus assim, Deus, amanhã de manhã eu vou na igreja, eu vou ligar, vou pedir um orçamento e vou orar em cima do orçamento. Planejamento. Eu sei qual é o valor que eu preciso. Eu sei quais são as formas de pagamento. Eu sei qual é o tanto de coisa que eu preciso. Planejamento. Aí o que Deus fez? Não, antes de tu orar, eu vou te dar as cadeiras. Entendeu, gente? Então se a gente não decidir mudar,
se a gente continuar negligenciando, tem coisa na tua vida que se você decidisse hoje, amanhã você já ia ter resposta. Se você decidir hoje ser mais educado com a tua esposa, hoje o teu casamento já muda. Tá vendo? Se você for mais educada com seu esposo, mais carinhosa, mais solícita, mais dengozinha com ele, que é o jeito que ele gostaria que você fosse, mas tu é ríspida, tu é braba, tu é séria, tu é do trabalho, tu é das metas e você não é carinhosa, não é? Aí se você mudasse hoje o seu casamento muda. Aí a gente fica naquela, um dia, quem sabe um dia eu viverei dias melhores. Quem sabe tu tá solteiro até hoje, porque tu é difícil de lidar. Mas se você mudar hoje, quem sabe, pentecostal, quem sabe o teu varão tu vai encontrar amanhã, ô glória. Quem sabe tu encontra tua varoa amanhã de manhã, tu se esbarra com ela, assim, aquelas coisas de dorama, né? Esbarra assim, aí a câmera fica lenta, aí as folhas caem no chão, aí vocês dois vão pegar, vocês vão bater a cabeça um no outro assim, vão se olhar. Pronto, aí a mágica aconteceu. Mas se você não decidir mudar essa tranqueira que tu é, como é que tu vai arrumar alguém? Quem sabe tu já está se esbarrando nessa pessoa que vai ser sua pro resto da vida todo dia. Mas como você não decide mudar, está negligenciando. Um dia as coisas vão acontecer. Um dia alguém vai errar o Pix e vai botar 1 milhão na minha conta sem querer. E as coisas vão dar tudo certo. Um dia alguém vai me dar um carro de presente e eu vou parar de dar uma pé. Não, gente. Por isso que às vezes a gente não sai do lugar, porque a gente fica na unção do milagre extraordinário sem eu fazer nenhuma força. Chega em mim milagre. Eu também queria um desse aí, ia ser top. Decidam. Pessoas que deixam as emoções controlá-las, elas não têm poder para decidir nada. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Enquanto eu e você deixar ele dominar, nós nunca vamos conseguir dominar as situações. Serão sempre as emoções. Então, um dia que tu acordar triste, aquele dia vai ser triste. O dia que tu acordar desanimado, aquele dia vai ser desanimado. O dia que você acordar com medo, aquele dia vai ser cheio de medo. E bem um dia que você precisava decidir algo muito complicado, e porque você acordou com medo, você decide não decidir. E assim os dias vão passando e as suas emoções vão dominando o seu ser. Mas em nome de Jesus, hoje eu decido que quem reina nas minhas emoções é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está na nossa vida e Ele nos ajuda a controlar as nossas emoções. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?